Ok, bom, agora já está. Então vamos lá, né? Já são 9h50. Quem chegou, né, para a gente não atrasar mais também aqui o horário de vocês. Então, né, fotossíntese, vocês viram que o assunto é grande, né? Eu coloquei muitas videoaulas lá, porque acaba que eu ainda não estou muito bem familiarizado com essa parte de aula online, porque eu tento colocar o assunto de forma que eu vá contemplando todas as dúvidas que vão surgindo na sala de aula, mas aí acaba que eu acho que tem vezes que eu acabo falando demais. E como fotossíntese é um dos meus assuntos preferidos dentro da fisiologia vegetal, então aí eu acho que eu me empolguei um pouco, tá? Mas vocês assistam com calma, né? Tem bastante assunto mesmo, o maior conteúdo da segunda unidade. Eu já vou deixar o questionário hoje para quem já quiser adiantando, e, e aí depois, semana que vem, eu já vou cadastrando a sequência do assunto da segunda unidade, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre fotossíntese. Em primeiro lugar, como é que se mede fotossíntese? Tá? Existem diversas metodologias. Eu comentei um pouco sobre, principalmente quando eu comento lá sobre os efeitos ambientais, de onde é que vem aqueles resultados lá, né, que o pessoal faz aquelas relações, por exemplo, entre falta d'água, como é que o efeito da falta d'água afeta a fotossíntese, como é que eles medem fotossíntese para saber ali o que está ocorrendo. Existem duas formas de se medir fotossíntese. Uma delas é mais cara e, às vezes, dependendo da situação experimental, ela não é a mais interessante, mas pode ser em outras situações, que é o caso do que está mostrado aqui nessa foto, que é uma medição de fotossíntese por equipamentos que medem trocas gasosas. Tá? Esse equipamento aí se chama analisador de gases no infravermelho, que ele mede basicamente o, o efeito, por exemplo, ele coloca, nessa parte que está aqui em cima, é colocada uma folha, acho que minha marcação não ficou muito clara aqui não, mas deixa eu tentar mudar aqui a cor. Isso aqui nessa parte aqui é colocada uma folha, nessa câmara, e aí essa folha, em relação a um ar com referência, se faz a medição da quantidade de CO2 que está entrando na câmara e está saindo. Então, a diferença disso vai ser o que a planta está absorvendo, e ela faz uma medição também sobre concentração de água, concentração do vapor de água. Então, a diferença também, né, o que tem no ar de referência e o que está saindo ali para a câmara é o que a planta está transpirando. E aí, baseado na área, se calcula diversos outros efeitos, como nível de resistência e condutância estomática, concentração interna e externa de CO2, tá? Tudo isso vai sendo calculado pelo equipamento. Não vou falar em detalhe aqui tudo não, mas vocês encontram facilmente essas informações. Quando é que isso é importante, tá? Em primeiro lugar, o que está sendo medido aqui é taxa de fotossíntese líquida. O que é isso? Fotossíntese líquida é a quantidade de CO2 que está sendo absorvido pela folha, menos a quantidade de CO2 que está sendo liberada na atmosfera. Tá? Porque aqui ele está fazendo em folha, mas ele poderia fazer em outras partes da planta. Em outras palavras, é a parte da fotossíntese bioquímica que a gente estudou aqui na disciplina, menos fotorrespiração, tá? Lembrem lá que fotorrespiração ocorre perda de CO2 ao invés de absorção, e menos também respiração. Tá? Respiração é um outro processo bioquímico que eu vou falar aqui na sequência da segunda unidade, em que ocorre também liberação de CO2 ao invés de absorção. Então, fotossíntese líquida é isso, é o que está sendo absorvido menos o que está sendo perdido. Esse método aqui ele é muito interessante porque dá para medir isso, a fotossíntese em tempo real, tá? Só que aí tem uma limitação, porque a fotossíntese de uma planta, ela não depende apenas de uma folha, ela depende de toda a sequência de folhas. Vão ter folhas que estão fazendo mais fotossíntese do que outras, então se a gente quer ter um estudo mais global, a gente faz uma análise de outras características da planta, por exemplo, produção de biomassa. Onde é que, às vezes, eu pesando partes vegetais secas em laboratório, né, seca na estufa, faz uma pesagem. Então, por exemplo, peso de massa seca de folhas, massa seca
partes aéreas no total, massa seca de raízes, isso daí também dá uma ideia de fotossíntese. Porque de onde é que veio aquela biomassa total da planta? Parte dela vai vir dos nutrientes minerais, mas é uma percentagem muito pequena, tá? Lembre lá da primeira parte da disciplina. Mesmo o nitrogênio, que é o elemento mineral em maior quantidade, daqueles que vêm do solo, ele contribui com, né, no máximo ali 1%, um pouquinho mais de 1% para o peso seco de uma planta. A maior parte vem da fotossíntese, vem do carbono, do CO2, tá? Vem uma parte também do oxigênio, que é da água, mas em comparação à contribuição do carbono, ela é menor. Então, é uma forma indireta da gente fazer análise de fotossíntese fazendo a pesagem de plantas. Por isso que isso muitas vezes é feito, né? Alguém deve trabalhar com experimentos avaliando, por exemplo, o crescimento de plantas. Então, às vezes a gente mede o peso seco delas para indiretamente estar calculando fotossíntese, tá? E aí você calcula ao longo do tempo, por exemplo, ao longo de todo o tempo em que se fez o experimento, ou então quando o engenheiro florestal calcula o volume ou a massa da madeira, ele está também ali calculando fotossíntese. De onde é que veio aquele carbono, né, para dar peso ali? Veio principalmente da fotossíntese, tá? Aliás, de onde é que veio todo o peso seco? O carbono, é claro, veio da fotossíntese, mas de onde é que veio o peso seco? Veio também das reações lá da fotossíntese. Então, dependendo da situação experimental que a gente quer, a gente pode utilizar essa medição aqui em tempo real, né, digamos assim, medição instantânea, ou pode usar, na maioria das vezes é mais interessante até e mais barato, porque esse equipamento custa caro, utilizar a medição de crescimento da planta, da produção, por exemplo. Se for um engenheiro agrônomo, por exemplo, ele vai ter mais interesse na produção de frutos ou sementes ou grãos. Se for um engenheiro florestal, ele vai estar mais interessado na produção de madeira, tá? Dependendo da situação. E aí eu vou comentar sobre alguns dados de medição tentando trazer aqui para o lado mais prático da coisa, né? Eu não vou falar tanto da bioquímica, não, apesar de que eu estou mostrando aqui esse gráfico, mas eu vou tentar falar exemplos aqui para a gente entender bem como é que ocorre, por exemplo, a regulação da fotossíntese. Aqui a gente tem um resumo das reações luminosas, à esquerda, e reações do ciclo de Calvin, ou do ciclo de Calvin-Benson, à direita. Então, o que é que eu estou mostrando aqui? Com certeza a maioria já entendeu, mas vamos resumir aqui. Eu tenho aqui um desenho de um cloroplasto, recebendo luz lá no sistema de membranas, principalmente nos tilacoides, em que ocorrem reações luminosas da fotossíntese. Funcionando ali o fotossistema 2 e 1, né, como vocês devem ter visto isso daqui já nas videoaulas lá. Quando ocorrem as reações luminosas da fotossíntese, qual que é a produção bioquímica da coisa? Né? Como é que, por exemplo, a energia luminosa que está chegando principalmente nos pigmentos lá, ela vai sendo convertida em energia química. Tá? Que aí a gente está vendo aqui a saída, por exemplo, de ATP e NADPH, aliás, que é exatamente a energia química que veio da energia luminosa. E quando ocorre esse processo, ocorre também produção de oxigênio. A produção de oxigênio é um subproduto, tá? Não é intencional, digamos assim, a planta quer produzir oxigênio, né, que às vezes a gente não tem bem essa noção, mas é uma forma exatamente, aliás, é uma consequência da cadeia transportadora de elétrons, porque como está saindo elétrons para o NADPH, esse elétron tem que ser reposto de algum local. Ele é reposto a partir da molécula de água, e aí, consequentemente, ocorre produção de oxigênio, tá? E essa energia química aqui, então, ela é depois utilizada nas reações de carboxilação, que também é chamado de ciclo de Calvin-Benson, para a absorção do CO2, ou dióxido de carbono, que vem da atmosfera, e produção de açúcares, principalmente sacarose, para a maioria das plantas, para ser exportado, ou para ser utilizado na própria célula que está fazendo fotossíntese. Só que como essa célula ela vai ter um gasto ou um requerimento energético menor do que o restante da planta, então a sacarose ela é principalmente exportada.
o carbono que foi absorvido lá via ciclo de Calvin-Benson, ele também pode ser utilizado para a síntese de aminoácidos, ácidos graxos e diversos outros compostos orgânicos, né? Ou seja, relembrando, plantas são autotróficas, elas produzem todo o seu alimento a partir do zero, né? A partir lá do início. Então, tudo aqui funcionando bonitinho, né? Vocês viram isso lá na parte que eu discuto tanto reações luminosas quanto reações de carboxilação. Só tem uma questão, tá? Então, vamos falar aqui de situações ambientais. Esse gráfico aqui, ele mostra uma relação de fonte-dreno entre tecidos de plantas. Aqui a gente tem uma representação de plantas contendo folhas maduras e folhas maduras normalmente são fonte. Eu não falei ainda nisso aqui, mas vocês vão ver lá na parte de transporte de solutos no floema, que eu defino direitinho o que é fonte e o que é dreno. Mas só aqui para a gente poder discutir, então, fonte é o seguinte, é qualquer órgão vegetal que produz energia ou produz compostos de carbono além da capacidade, além da necessidade de consumo. Então, normalmente, uma folha é fonte porque ela faz fotossíntese além dos seus requerimentos energéticos. Raízes, por exemplo, são sempre drenos. Por quê? Porque raiz não faz fotossíntese, ele está sempre consumindo energia. Flores são dreno. Tá? Apesar de que às vezes tem algumas pétalas que são um pouquinho verdes e que fazem alguma fotossíntese, ou outras partes florais, mas essa produção é menor do que a necessidade, menor do que o consumo. Então, é um dreno. Tá consumindo mais do que o que está produzindo. Uma folha jovem é um dreno também, porque ela consome, no início ela não faz ainda a fotossíntese adequadamente, então ela consome mais energia do que o que está produzindo, tá? Então, por definição, é dreno também. E aí, aqui a gente está vendo as relações que ocorrem entre fonte e dreno. Então, após essa definição, eu quero discutir aqui com relação aos efeitos ambientais. Voltando lá em relações hídricas, qual que foi o primeiro efeito que eu falei que ocorre quando falta água para plantas? Tá? Provavelmente a maioria se lembra. Então, eu disse lá que, antes que ocorra, por exemplo, inibição da condutância estomática, ocorre redução no crescimento da planta, na taxa de expansão e divisão celular. Então, se ocorre redução no crescimento, o que é que vai acontecer na relação fonte-dreno? Isso significa, por exemplo, se o crescimento é inibido antes da fotossíntese, que é o que ocorre na maioria das espécies de plantas, isso significa que as fontes vão continuar produzindo açúcares, mas os drenos não vão consumir, tá? Tanto da parte aérea quanto da raiz. É claro que eu lá em relações hídricas eu disse que normalmente para a maioria das espécies também o crescimento de raízes é menos inibido do que o crescimento de partes aéreas, porque raízes vão ainda explorar o solo em busca de água. Mas faltou água, ocorre inibição do crescimento tanto das partes aéreas quanto das raízes. É claro que nas raízes a inibição é menor, tá? Se diminui o consumo de energia, diminui os drenos, mas os açúcares continuam sendo produzidos. Então, voltando aqui, se a sacarose ela continua sendo produzida em situação de falta d'água, então, por exemplo, fechou o estômago, aliás, diminuiu o crescimento e a sacarose continua sendo produzida, ela pode ter um efeito de inibir as próprias reações bioquímicas, tá? Inibir o próprio funcionamento aqui das reações de carboxilação. Para algumas plantas, realmente, isso daqui acontece. E aí, quando acontece, o que é que vai ter? Tá? Se essas reações aqui de carboxilação são inibidas, vai começar a ter acúmulo de ATP e NADH, tá? Nas plantas. Quando ocorre acúmulo desses dois metabólicos energéticos aqui, isso significa que os elétrons que estão... Porque continua chegando luz, tá? Diminuiu o crescimento, mas a planta está no ambiente ali com luz, então ela não vai poder sair da luz e ir para a sombra, dizer, estou numa situação de falta d'água, então vou procurar uma sombra para transpirar menos. Não, o que ela vai ter que fazer é inibir crescimento e logo na sequência fechar estômatos. E aí, quando ocorre tanto
a diminuição na exportação de sacarose, quanto a diminuição na entrada de CO2, porque os estômatos começam a se fechar, aí começa a acumular ATP e NADPH, tá? Nas duas situações vão acumular. Por quê? Porque eles não vão mais poder ser utilizados nas reações de carboxilação da fotossíntese. E qual que é o problema disso para plantas, né? É que as reações luminosas continuam funcionando porque está chegando luz ali na planta. E aí, quando as reações luminosas continuam funcionando, isso traz um problema, e eu comentei rapidamente lá na parte bioquímica da fotossíntese, que é o da produção de espécies reativas de oxigênio. O que é isso? Tá? Provavelmente vocês já ouviram falar nisso. Mas vamos lá, definir aqui novamente. Espécies reativas de oxigênio, o símbolo em inglês é ROS, como está mostrando aqui na figurinha do meio e da direita. Então, são moléculas contendo oxigênio que têm mais elétrons do que o normal. Tá? Então, aí vão ter diversos, tá? O radical superóxido, o radical hidroxila, diversas moléculas que são do oxigênio, que está saindo ali da fotossíntese, tá? Essa molécula vermelha que vem lá das reações luminosas da fotossíntese. Então, em vez desse elétron ir para o NADPH, ele vai para o oxigênio, que vai se acumulando nos cloroplastos e não pode ser eliminado. Porque, por exemplo, a planta está com estômatos fechados. E isso daqui traz diversos problemas para plantas. Traz problemas para nós também, seres humanos, tá? Qual que é uma das grandes... Qual que é a causa do nosso envelhecimento principal, né? O que a medicina estuda. Lembrem-se bem, né? O que é radicais livres, né? Provavelmente vocês já ouviram falar muito nisso. Eu preciso consumir alimentos que combatam os radicais livres. Por quê? Porque radicais livres, que são que estão entre eles as espécies reativas de oxigênio, causam diversos danos celulares. Por exemplo, destroem moléculas de DNA, proteínas, lipídios da membrana, diversas outras moléculas que participam lá do metabolismo celular. Então, vai degradando tudo. E aí, consequentemente, a célula vai deixando de funcionar bem, vai afetando o seu metabolismo, tá? A célula animal também, tá? Se acumula muito radical livre, ela vai envelhecendo também. E aí a gente aprende lá, vou consumir alimentos ricos em antioxidantes. Por quê? Porque são moléculas orgânicas ou inorgânicas também participam aí, que combatem os radicais livres. Então, as plantas têm um mecanismo de defesa também, tá? Produziu radicais livres, tá? Produziu espécies reativas de oxigênio, então vai ter um efeito por exemplo, isso daqui como é tóxico, então as plantas têm mecanismos para eliminar esses radicais livres, que vão ser tanto enzimáticos, então tem enzimas que vão ali e degradam eles e convertem eles em moléculas que não são tóxicas para plantas, tem compostos orgânicos que fazem isso, ou então a planta pode fazer uma defesa antes que o problema aconteça, que aí eu comentei isso daqui também lá na parte de fotossíntese, né, mecanismos de proteção contra excesso de luz. Eu falei que tem uma coisa tem um efeito, aliás, chamado de fotoinibição, que por definição, significa o quê? Inibição da fotossíntese por excesso de luz, tá? Vocês lembram lá, ou qualquer coisa, vocês voltam lá na videoaula e veem isso. Mas, por exemplo, às vezes esse nome faz com que a gente entenda errado como é que está acontecendo o processo, tá? Plantas que são adaptadas a determinados ambientes, elas se dão muito bem com luz, tá? Elas não são como nós. Então, por exemplo, às vezes a gente fica com pena da planta, dizendo assim, poxa, meio-dia, a planta está lá no sol, está sofrendo. Por quê? Porque se a gente for para o meio-dia para o sol, a gente vai sofrer, né? Vai sentir ali o calor, o efeito dos raios ultravioleta na pele, né? E por aí vai. Mas, por exemplo, se é uma planta adaptada àquele ambiente, ela não está sofrendo, tá?
É exatamente a hora que ela está aproveitando mais luz para fazer mais fotossíntese. Se ela consegue, se ela não está em situação de estresse, tá? Se está em condições normais, digamos assim. Mas imagine, uma planta que está nessa situação de excesso de luz e que, ao mesmo tempo, está faltando água nas raízes. Aí, o que, é que ela vai fazer? Ela vai ter que economizar água. Para economizar água, fecha estômatos. Então, deixa de absorver CO2 para a fotossíntese, mas continua recebendo luz, né? Continua no sol. Então, se não tem CO2, não tem reações do ciclo de Calvin-Benson, mas tem produção, tem acúmulo de ATP e NADH, que não vão poder ser utilizados nessas reações. E daí, para onde é que vai os elétrons, que estão funcionando lá na cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese? Vão para o oxigênio e produzem espécies reativas de oxigênio. Então, para a planta evitar esse efeito inicial, ela vai ter que dissipar o excesso da energia luminosa. Tem uma das formas mais eficientes de se fazer isso, que é através dos carotenoides, que são pigmentos que também estão lá nos fotossistemas, estão nos complexos antena dos fotossistemas, juntamente com as clorofilas, que, na maioria das vezes, os carotenoides, eles propositadamente, ou propositalmente, né, corrigindo aqui, eles são moléculas que não são tão eficientes, tá, entre aspas, para a transferência de energia por ressonância até o centro de reação dos fotossistemas. Eles absorvem radiação luminosa e eliminam novamente boa parte dessa radiação luminosa na forma de calor para a atmosfera. Tem, inclusive, uma coisa muito interessante chamada de ciclo das xantofilas, que eu comento lá nas videoaulas também, que tem por objetivo exatamente fazer isso. Se a planta está numa situação de muita luz, o que é que acontece? Ela produz um tipo de carotenoide que ele é menos eficiente na transferência de energia, né? Aliás, converte uma forma em outra, que é a zeaxantina, que ela é menos eficiente, aí ela dissipa boa parte da energia como calor. E se o ambiente é com menos luminosidade, ela produz violaxantina, que é uma forma desse carotenoide que ele é mais eficiente. Então, boa parte da luz, que é pouca ali, ela vai ser transmitida e vai seguir até as clorofilas que estão no centro de reação. Então, numa situação de falta d'água, uma das formas da planta se proteger contra excesso de luz é exatamente dissipando boa parte da luz que chega na forma de calor, tá? Pelos próprios carotenoides. Nunca consegue dissipar tudo. Então, se a situação é muito estressante, de alguma forma vai haver produção de espécies reativas de oxigênio que vão poder causar danos. E aí tem plantas que são mais resistentes do que outras, tá? Tem plantas que têm mecanismos muito eficientes para eliminar essas espécies reativas de oxigênio, tem outras que são menos eficientes. Ok? Então, aqui tem 3 situações, né? A, B e C. Uma situação A, digamos assim, seria a ótima, a planta está fazendo reações de transferência de elétrons, digamos se tem esse Ezinho aqui, né? Esse E está chegando da cadeia transportadora de elétrons, está passando pelo fotossistema 1, está sendo utilizado para a produção de NADPH, aliás, que ele está sendo utilizado para assimilação de CO2. Quando ocorre fotoinibição, tá? Então, quando a planta já começa a ter problemas, aí nem todos os elétrons eles vão ser utilizados na cadeia transportadora aliás, nem todos eles vão ser utilizados nas reações de carboxilação da fotossíntese, então ele vai acabar, parte dele indo para as espécies reativas de oxigênio. Quando ocorre um dano muito maior, só dando uma olhada aqui nas mensagens, aí tem uma outra coisa, um outro mecanismo de defesa que ele já é mais extremo, que é o que está mostrado aqui na letra C, que é o seguinte: se a planta não consegue dissipar a luz, não consegue dissipar excesso de energia via pigmentos carotenoides, por exemplo, nem consegue eliminar o excesso de espécies reativas de oxigênio que está fazendo, o mecanismo de defesa final, digamos assim, é destruir todo o fotossistema 1. E aí o que acaba acontecendo é a produção de
aliás, a quebra de uma proteína chamada de proteína D1, que faz parte dos do fotossistema 2, aliás, e de forma semelhante tem outras proteínas que fazem parte do fotossistema 1, que elas simplesmente são quebradas, e aí, quando desmonta todo o fotossistema 2, por exemplo, aí deixa de haver transporte de elétrons até o fotossistema 1. Então, consequentemente, vai deixar de haver produção de espécies reativas de oxigênio. Esse tipo de fotoinibição aqui, ele é um tipo de fotoinibição que ele demora mais a ser recuperado, que a planta intencionalmente, tá, entre aspas, destrói todo o seu mecanismo de transferência de elétrons, e aí, digamos assim, está numa situação de seca extrema, ela teve que fazer isso para evitar um dano maior para as células, mas quando você volta a irrigar, ela vai demorar a se recuperar, porque ela vai ter que sintetizar de novo toda a sua maquinaria fotossintética. Tá? Então, é assim que, se a situação for menos intensa, por exemplo, se ela conseguir dissipar o excesso de energia via carotenoides e eliminando as espécies reativas de oxigênio, então, quando volta a irrigar, a recuperação é mais rápida. Se a dissipação ela ocorre via a destruição do fotossistema 2, aí não, é mais demorada, tá? Esses mecanismos de defesa, eles sempre têm que ocorrer. Eu sempre acabo comentando isso nas minhas aulas, tá? A gente sempre tem que ter em mente que plantas são seres que germinam e completam todo o seu ciclo de vida no mesmo local, tá? São diferentes de nós, animais, né? Então, por exemplo, se tem muita luz, a gente vai para a sombra, se tem pouca luz, às vezes a gente vai para o sol, tem gente que faz o contrário, né? Mas plantas não, elas normalmente germinam e completam todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Então, como é que elas se defendem contra variações extremas do ambiente? Se defendem bioquimicamente, tá? Então, esse é um exemplo deles de defesa contra excesso de luz. Daqui a pouco eu vou mostrar outros. Então, continuando aqui essa parte, né? Deixa eu ver aqui. Uma outra forma de se defender contra excesso de radiação luminosa, mas aqui tem muito mais relação com calor, tá? Com excesso de calor, alterando tanto o formato quanto a área foliar. Então, é comum se observar uma situação chamada de dimorfismo foliar dentro da mesma planta, de acordo com o local, tá, em que ela está presente na planta. Então, por exemplo, em árvores, quando a gente pega folhas que ficam na parte mais exposta à radiação luminosa, aquelas que ficam mais na parte de cima, elas vão ter um formato, e aquelas que ficam mais no interior da copa vão ter um outro formato. Isso daqui foi um estudo feito com espécies do mesmo gênero de quercus, tá? Que é uma planta de região mediterrânea, né, em alguns ecossistemas. Então, a gente tem, por exemplo, só observando aqui, tá? Vocês estão vendo que são diversas espécies aqui, tá? O gênero é sempre o mesmo e muda a espécie. Mas podem observar que o efeito, às vezes, acaba sendo muito parecido, com exceção dessa última aqui, tá? Que ela não tem muito dimorfismo foliar. Mas para todas as outras, a gente observa um grande dimorfismo foliar. Então, por exemplo, eu comentei isso também nas videoaulas, tá? Eu tô só, como falei, estou só sempre repetindo aqui. Então, normalmente, a folha que está num ambiente mais ensolarado, ela tende a ter uma área foliar menor, ela é mais espessa, tá? Lembrem lá, eu comentei isso lá nas videoaulas. Ela é mais larga. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma situação que normalmente o pessoal faz em estudos ecológicos, que se chama relação de massa foliar, que é o peso seco da folha dividido pela sua área, aí a gente vai encontrar numa folha de sol uma maior relação de massa foliar. Tá? Por quê? Porque ela tende a ter uma área menor, mas ela é mais grossa, ela é mais espessa. Por que ela é mais espessa? Porque ela tem mais células envolvidas na fotossíntese. Tá? Lembra lá, tem o parênquima palissádico e lacunoso, que são células especializadas em fotossíntese,
Então, aquela camada é muito mais espessa numa folha de sol do que numa folha de sombra. Só que a área tende a ser menor. E quando é uma folha lobada, que é o que ocorre normalmente em plantas do gênero Quercus, esses lobos aqui, eles são maiores. Tá? Compare com a de baixo, são folhas de sombra. As de cima são folhas que estão no ambiente mais ensolarado. Isso se repete para as situações abaixo, com exceção da que está abaixo, mais à direita. Por que isso? Por que a folha é mais lobada quando ela está mais exposta ao sol? Pelo seguinte, nessa situação aqui, é muito mais fácil dissipar excesso de calor, tá? Por quê? Porque tem mais área de contato entre a área foliar e a atmosfera, ok? Vocês veem que aqui tem menos área de contato, na folha que está mais no interior da copa. Então, por exemplo, a folha que está mais exposta ao sol, ela tende a esquentar mais. Se a planta estiver transpirando bem, como eu comentei lá em relações hídricas, ela não vai esquentar muito. Por quê? Porque sempre que a água transpira, sempre que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, ela consome energia. E aí, quando consome energia, consequentemente, vai esfriar a folha, tá? Consome calorias, então isso vai causar efeito lá no resfriamento das folhas. Quando tem... deixa eu só ver que alguém mandou aqui uma mensagem. Alguém que não está conseguindo entrar aqui na aula. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para ele, tá, pessoal? Então, por exemplo, se a folha está transpirando normalmente, ela vai dissipar calor. Mas isso nunca vai acontecer 100% do tempo, né? Como a planta está naquele ambiente natural, a gente nunca vai ter condições ótimas 100% do tempo. Então, vai ter horas do dia ou estações do ano que vai faltar luz, aliás, que vai faltar água, e aí a planta vai ter que se defender fechando estômatos. E aí, quando ela faz isso, ela vai diminuir a transpiração, então tende a se esquentar muito. E se ela tiver muito exposta ao sol, se estiver lá na parte de cima da copa, o excesso de temperatura pode prejudicar diversas situações do seu metabolismo. Pode, inclusive, causar morte de muitas células se elas esquentarem muito. Tá? Ocorre, por exemplo, excesso de temperatura provoca desnaturação de enzimas, né, e diversas situações lá na planta. Então, isso pode trazer problemas. Então, para resfriar melhor, ela vai ter que ter uma superfície de contato maior com o ar. Por quê? Porque o vento, ao passar, tende a resfriar as folhas. Se ela tem uma superfície de contato menor, ela vai resfriar menos. Isso daqui também, essa superfície de contato está muito relacionada à camada de ar limítrofe, que eu comento lá nas videoaulas de relações hídricas, que é uma camada de ar contendo umidade muito alta, que se forma bem próximo à superfície das folhas, quando elas estão transpirando. Então, uma folha mais lobada, com mais superfície de contato com o ar, ela forma uma camada de ar limítrofe menor, e aí ela vai ter um efeito menor também na transpiração, tá? E aí, nessa situação, ela dissipa mais calor. Um outro exemplo bem do nosso dia a dia. Por que plantas dos nossos ecossistemas, que são tropicais e que muitas vezes são muito quentes, elas tendem a ter folhas compostas, tá? Então, lá, folhas pinadas ou até bipinadas. Tentem se lembrar da maior parte dos exemplos de plantas que vocês conhecem nos nossos ecossistemas, principalmente na caatinga, né? Porque tem muitas plantas com folhas compostas ali. Porque isso aumenta muito a superfície de contato, ao invés de ser uma folha simples. Tá? Tem muito mais espaço para a troca de calor com o ambiente. Então, quando a planta não consegue eliminar calor via evaporação, ela vai ter que fazer isso via
dissipação, aumentando aí a superfície de contato, ok? Sempre tem que ter isso, tem que ter esse controle da temperatura. A gente viu lá na fotossíntese que ou temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas afetam a fotossíntese, porque tem o efeito indireto, né, porque temperatura afeta a abertura e fechamento de estômatos, mas tem o efeito direto também, porque afeta as reações bioquímicas. Então, essas duas situações vão estar ocorrendo. É interessante que em plantas de clima muito frio, a tendência é que a folha que é exposta ao sol, ela tem uma área maior. Por quê? Porque ela está exposta a ventos muito, muito frios. Ela tende a ter áreas maiores do que folhas que estão mais protegidas no interior da copa. Porque a intenção, nesse caso aí, é exatamente manter uma temperatura mais alta em relação ao ar externo, que está mais frio. Tudo isso com a intenção de tentar manter uma fotossíntese mais eficiente, tá? Na situação lá dependendo do ambiente que a planta está. Para nós aqui, a tendência maior é a parte é a parte de ajustar a fotossíntese, né, de acordo com o excesso de temperatura, que é o que ocorre normalmente nos nossos ecossistemas. Deixa eu só voltar agora aqui na parte bioquímica também, que eu acabei não comentando uma coisa. Quando se fecha estômatos, o que vai acontecer? Falta CO2 para as reações de carboxilação da fotossíntese. Inicialmente, tá? Então, o efeito mais inicial é o quê? Inibição da fotossíntese, porque não tem CO2 disponível. E aí, quando se mede o nível de CO2 com esse equipamento aqui que eu comentei aqui bem no início da aula, aí a gente vai ter uma redução na concentração interna, esse equipamento vai detectar uma redução na concentração interna de CO2. Quando o efeito do estresse, por exemplo, falta d'água, ele demora por muito tempo, aí ocorre inibição, inclusive, das reações de carboxilação da fotossíntese, das reações do ciclo de Calvin-Benson. Aí, nesse caso, o CO2 ele vai deixar de ser consumido, as células vão continuar fazendo respiração, aí ocorre acúmulo de CO2. Aí, nesse caso aqui, quando esse equipamento faz uma medição, aí a gente observa, ao invés de uma redução, digamos assim, uma manutenção ou até uma quantidade maior de CO2 em relação ao ambiente externo. Aí, nesse caso aí, eu posso dizer que a fotossíntese foi inibida também bioquimicamente. Tá? Então, isso experimentalmente dá para se calcular também. E aí, na prática, a gente acaba, quando a gente faz o que eu falei lá, né, medição de biomassa, aí não, aí a gente tem um efeito integrado do que aconteceu ao longo de toda a história da planta, tanto da fotossíntese, quanto da fotorrespiração, quanto também da respiração, tá? Mas vamos falar agora aqui do assunto, digamos assim, mais discutido atualmente, dentro de fotossíntese, principalmente, que é efeito do aumento do CO2 na atmosfera na fotossíntese de plantas. Que para algumas pessoas é controverso, mas vocês vão ver que não tem controvérsia nenhuma, tá? Isso é um efeito conhecido, experimentalmente medido, que para plantas a gente vai observar que isso sim vai ter um efeito muito grande, vai alterar muito os ecossistemas e vai alterar também a parte agrícola e a parte florestal também, tá? Então, vamos começar por estudos experimentais mostrando efeitos de aumento de CO2 na atmosfera no crescimento de plantas. Então, aqui tem 4 gráficos, né? O primeiro deles, o da letra A, está mostrando taxas de fotossíntese líquida. Eu acabei de definir fotossíntese líquida, né, que é exatamente o que está sendo absorvido de CO2 menos o que está sendo perdido. Então, aqui tem 2 situações. As barras em azul são a atmosfera normal, tá? E as em verde são uma atmosfera enriquecida em CO2. A atmosfera normal é mais ou menos o que a gente tem atualmente de CO2 na atmosfera, que são
400 partes por bilhão, tá? Aliás, 400 partes por milhão, que é ppm. E o que está em azul, em verde, aliás, é o dobro disso, é 800 ppm. Tá? Então, só para ver, por exemplo, se tem modelos matemáticos que dizem que até 2100 a gente chega nesse nível de CO2 na atmosfera, se continuar no mesmo ritmo aí de, ou talvez até antes, no mesmo ritmo de consumo de combustíveis fósseis. Né? Pode ser que não chegue, pode ser que chegue num valor muito próximo. Então, qual que seria o efeito disso para plantas? Então, vocês observam que em situações, tem 4 situações aqui. Tem uma situação de ação plena, que é a primeira. Vocês observam que tem aumento. Isso aqui é em pimenta, tá? É uma planta anual, mas aí daqui a pouco eu vou mostrar o efeito disso para árvores. Então, por exemplo, observa que tem aumento da fotossíntese líquida, em situação de irrigação plena, em situação de estresse moderado, em situação de estresse mais severo e em situação de estresse muito mais severo. Todos eles aqui a gente está vendo aumento na fotossíntese. Tem uma tendência de ter aumento também na biomassa abaixo da terra, ou seja, no crescimento de raízes, principalmente no nível de estresse um pouco mais severo aqui, tá? Por exemplo, aumenta aqui de 860%. Tem um aumento total, uma tendência de aumento total na biomassa também, com exceção na massa abaixo da terra, tanto para o nível de estresse mais severo que eles testaram, desses dois aí, e tem uma tendência de aumento na eficiência do uso da água. Daqui a pouco eu vou definir o que é eficiência no uso da água. Então, por exemplo, por que tem esse efeito de aumento da fotossíntese? Tá? Porque CO2 é substrato da fotossíntese. Né? Então, isso não tem dúvida, é tranquilo entender isso. Quanto mais CO2, mais a planta vai fazer fotossíntese e aí, consequentemente, vai acumular mais biomassa. Aí a gente pode pensar, poxa, mas é ótimo, então, ter essas alterações climáticas, né, esse efeito aí do CO2 na atmosfera, porque as plantas vão produzir mais. Então, de certa forma, sim, tá? Então, inclusive, tem muita gente fazendo uso de CO2 na agricultura como se fosse uma adubação, tá? Coloca em estufas fechadas, aumenta a atmosfera de CO2 e observa, na prática, aumento na produtividade. Só que, né, quando a gente traz para um ecossistema natural, a coisa é mais complicada, como eu vou comentar daqui a pouco. Então, o que é eficiência no uso da água? Pode ser medida de diversas formas, tá? Mas uma das formas principais de se medir a eficiência no uso da água é calculando a quantidade de CO2 que está sendo absorvido dividido pela quantidade de água que está sendo transpirada. E aí, isso daí pode ser feito instantaneamente no analisador de gases no infravermelho, tá? Como eu mostrei ali no começo da aula. Então, observe, a eficiência no uso da água, ela está aumentando. Por que ela vai aumentando? Em diversas situações de atmosfera enriquecida de CO2. Voltando lá em relações hídricas, eu falei que um dos principais fatores ambientais que controlam a abertura e fechamento de estômatos é o nível de CO2 da atmosfera. Se a atmosfera tem mais CO2, a tendência é que as plantas fiquem com estômatos mais fechados. Por quê? Porque já tem CO2 suficiente para a fotossíntese, tá? E aí, se já tem CO2 suficiente para a fotossíntese, para que manter os estômatos mais abertos? E se os estômatos ficam um pouco mais fechados, o que a gente vai ter? E daí, se os estômatos ficam mais fechados, a gente vai ter o seguinte, que vão transpirar menos, tá? E aí a gente se mantém a taxa de fotossíntese e diminui a transpiração, aumenta, consequentemente, a eficiência no uso da água. Né? E aí a gente pode pensar, poxa, então é ótimo realmente essas alterações climáticas, né, vão beneficiar bastante as plantas. E realmente algumas espécies vão ser beneficiadas. Mas lembram lá do que eu comentei sobre fotossíntese do tipo C3, C4 e CAN, ou MAC. Por exemplo, as fotossíntese do tipo C4 e CAN, elas têm mecanismo de concentração de CO2. Então, elas não precisariam, entre aspas, de uma atmosfera mais rica em CO2.
tá? Plantas C3, elas vão se beneficiar mais, porque como elas não têm mecanismo de acúmulo de CO2, no local em que a Rubisco está funcionando, lá no ciclo de Calvin-Benson, então, quando a atmosfera está mais rica, elas vão se beneficiar mais do que as plantas C4 e CAN. Então, aí a gente já imagine um ecossistema natural, em plantas competindo lá por recursos ambientais. Consequentemente, a vantagem evolutiva das plantas C4 e CAN, elas vai, com o tempo, né, a tendência é que seja menor do que o das plantas C3. Tá? Então, isso já altera o ambiente. Eu estou mostrando aqui dados de cultivo de uma planta com objetivo comercial, mas quando a gente traz isso para um ecossistema natural, aí você vê que a coisa já começa a alterar. Algumas plantas vão ficar mais competitivas do que outras. Eu comento sobre como é que se faz estudo em locais de floresta, por exemplo, para ver a atmosfera enriquecida de CO2. Aí é muito mais caro, é muito mais difícil do que o que eu mostrei aí para as plantinhas de pimenta, né? Porque na casa de vegetação, numa estufa, é muito mais fácil controlar a atmosfera de CO2. Como é que se controla em ambiente natural? Aí tem essas estruturas aqui, que elas liberam CO2 próximo às plantas, exatamente para enriquecer a atmosfera entre esses círculos aqui. Isso daqui está sendo feito em diversos ecossistemas, principalmente nas regiões temperadas. Por quê? Porque eles têm mais dinheiro para pesquisa, tá? Basicamente isso. Essa estrutura é cara, então o estudo tem que ser a longo prazo, né? Porque são árvores, demoram muito a crescer, então não tem como fazer um estudo desse a curto prazo. Mas é muito interessante porque isso nos traz informações práticas do que o que pode estar acontecendo lá nas florestas. O primeiro efeito que se observa em diversos ecossistemas, inclusive em alguns ecossistemas tropicais, é o aumento na produção primária das plantas. O que é produção primária? É acúmulo de biomassa, basicamente, tá? Então, cresce mais partes aéreas, cresce mais raízes, as plantas tendem a produzir mais frutos, mais flores, tudo mais. Só que esse efeito é muito interessante que ele não é duradouro. Ele ocorre no início do crescimento, né? Então, por exemplo, um ano depois da atmosfera enriquecida, a planta dá um salto, produz, cresce mais, mas com o tempo isso daí vai se estabilizando. Por quê? Porque crescimento de plantas não depende apenas de fotossíntese, né? Então, em casa de vegetação que está tudo controlado, na estufa que está tudo bonitinho ali, vai ter um efeito maior, mas em um ambiente natural a coisa é muito mais complicada. Por exemplo, tem nutrientes no solo suficiente para sustentar o crescimento, né? Porque o crescimento de partes aéreas e raízes, ele não vai ser dependente apenas de fotossíntese, ele vai depender da nutrição mineral, da absorção de água, do ataque de herbívoros, do ataque de doenças, tá? E diversos outros fatores aí. Então, a coisa toda é muito mais complicada, então, por isso que no início tem esse efeito positivo, e com o tempo, ele já não se torna tão positivo, ou às vezes se torna até negativo. Para algumas espécies, para outras espécies ele vai ser mais positivo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente em cada ambiente natural. Tá? Uma outra coisa, vai ter elevação da temperatura. Como é que as plantas vão reagir à temperatura? Isso daí já vai ser um efeito indireto, né? Então, imagina, uma região temperada. Pode ser que algumas plantas mais adaptadas a clima tropical vão começando a conviver melhor naquele local, e outras não. Tá? Então, a coisa toda é muito complexa de entender. A certeza que a gente tem é que vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer não se sabe, tá? Os ambientes naturais, eles são muito complexos. Então, que esse gráfico aqui, ele tenta trazer um resumo do que pode acontecer via alterações climáticas. E aí vocês vão ver que a coisa complica muito, tá? Então, por exemplo, se tem já dados mostrando que diversos modelos matemáticos mostrando que
eventos extremos podem acontecer, inclusive envolvendo doenças e pragas. Então, pode ser que, por exemplo, o benefício da fotossíntese, ele seja muito menor do que quando se ocorre eventos extremos, que seriam, por exemplo, furacões, queimadas, ventos mais intensos em algumas estações, chuvas mais intensas que possam, inclusive, causar danos para plantas. Então, isso pode acontecer. Doenças e pragas que são mais comuns, por exemplo, em climas mais quentes, eles podem se tornar maiores, podem afetar muito mais o crescimento de plantas, tá? E aí, quem não conseguir se adaptar a isso, né, vai acabar entrando em extinção. O efeito do aumento no nível do CO2, eu acabei de mostrar, né, que algumas espécies de plantas vão se beneficiar mais do que outras, tá? Então, plantas que são mais... o efeito mais comum da gente discutir isso é o das vias fotossintéticas C3, C4 e CAN, que eu acabei de comentar, mas não é só isso, tá? Tem plantas que têm maior capacidade de fazer fotossíntese com o crescimento do CO2 e tem outras que têm menor capacidade de se beneficiar com isso. E aí, consequentemente, a competição entre elas vai alterar. Isso é facilmente observado com dados experimentais. Tá? Vocês vão encontrar na literatura diversos experimentos feitos com enriquecimento de atmosfera, e aí vocês vão ver que algumas espécies de plantas respondem melhor do que outras, e daí, consequentemente, num ambiente natural, vai ter alteração. Algumas vão ficar mais competitivas do que outras, tá? Seca. Diversos modelos matemáticos, inclusive aqui para Caatinga, e para algumas regiões da Amazônia também, sendo que para outras regiões da Amazônia indica a quantidade de água, enquanto que para outros indica diminuição. Para regiões do Cerrado tem vários modelos que mostram diminuição da quantidade de água, tá? Então, provavelmente, para a maioria dos ecossistemas, vai ter efeito negativo na disponibilidade de água para as plantas, então daí não adianta de forma alguma ter efeito benéfico para a fotossíntese. Tá? Então, se não tem água disponível, as plantas vão ter que fechar mais os estômatos, mesmo que tenha mais CO2 na atmosfera, elas vão ter mais dificuldade para fazer fotossíntese. Tá? Não tem jeito. Aumento da temperatura. Isso é um efeito que vai acontecer. Né? Então, aumentou a temperatura, qual que vai ser o efeito para plantas? Plantas que já são mais adaptadas a climas tropicais, elas vão tender a ir para começar a competir melhor em locais que antes eram de clima mais frio, inclusive em locais mais montanhosos. Então, a tendência é que aquelas plantas adaptadas a clima mais quente vão subindo a montanha, né? Literalmente. Elas vão começando a se beneficiar em locais que vão ficando cada vez mais quentes. Só que os locais que já são quentes, pode ser que ocorra uma extinção em grande quantidade de diversas espécies que não vão conseguir se adaptar àquele aumento da temperatura, porque para se adaptar ao aumento de temperatura, isso envolve diversos mecanismos, e outras vão conseguir. Tá? Então, vai ter alteração ali no ecossistema. Absorção de nutrientes. Tá? Se a planta quer lidar com alteração climática, ela vai ter que lidar também com aumento na absorção de nutrientes. Só que, né, quando ocorre alteração climática, aí vai ocorrendo alteração no solo também. Então, por exemplo, pode ser que erosão ocorra em maior quantidade, e aí já não vai ter nutrientes disponíveis para muitas plantas. Pode ser que isso afete os organismos que fazem decomposição, pode ser que afete as micorrizas e os risóbios, tá? E aí pode afetar também a produção de biomassa, por exemplo, serrapilheira em florestas, ok? Então, são diversos efeitos que vão ocorrendo aí e que podem prejudicar muito o crescimento de plantas. Então, aqui a gente vê nesse ciclo, né, que pode até ter aumento de fotossíntese, mas, por exemplo, alterou temperatura, alterou diversos efeitos climáticos, vai afetar a fenologia da planta, que é aquela época em que ela vai produzindo cada um das suas estruturas. Vai afetar a eficiência no uso da água, tá? Pode ser que aumente a eficiência no uso da água, mas aí se ela não conseguir fazer fotossíntese de forma adequada, não adianta aumentar também.
Eficiência no uso do nitrogênio. O que é isso, tá? Por definição, é semelhante à eficiência no uso da água. Seria a produção de carbono em relação ao consumo de nitrogênio. A maior parte do consumo de nitrogênio em plantas, ela é para a enzima rubisco, que faz parte do ciclo de Calvin-Benson. Então, a tendência, nesse caso aí, é que se tem mais CO2, o nitrogênio ele vai sendo utilizado com maior eficiência, porque já não precisa ter tanta enzima para fazer fotossíntese. Tá? Então, a tendência natural, pelo menos o que se observa em estudos controlados em estufa, é que a eficiência no uso do nitrogênio vai ficando maior. Mas em ambiente natural aí a coisa é diferente, tá? Porque essa eficiência ela pode facilmente ser perdida quando ocorre falta d'água, diminuição dos nutrientes, aumento da temperatura e por aí vai, tá? E aí, o efeito final que a gente pode ter aqui é que a composição de espécies em uma floresta, ela vai ser alterada, tá? A gente sabe que vai ter um efeito, não sabe qual vai ser, porque é muito complexo estudar isso. Inclusive, teria que estudar a relação entre a fauna e a flora, qual vai ser o efeito disso, por exemplo, para os polinizadores, para os dispersores de sementes, né? Para os herbívoros, e por aí vai, tá? Então, a coisa toda é muito complexa, né? Como eu falei, dá para saber que vai ter alguma coisa, mas não se sabe exatamente o que vai ter. Esses efeitos já começam a ser observados, né? A gente está vendo eles, e aí a gente pode pensar o seguinte: mas sempre teve alteração climática, né? Realmente já teve eras do gelo, né? Teve eras glaciais, que a temperatura da Terra foi muito mais fria, e teve épocas ou eras em que a temperatura foi muito mais quente. Só que a questão é que essa alteração está ocorrendo de forma muito rápida agora. Então, algumas espécies não vão conseguir se adaptar. Tá? Então, a tendência é que exista uma taxa maior de extinção, por isso que... E muitos dados experimentais já mostram isso, né? Que a taxa de extinção está aumentando realmente. Tá? Realmente, trabalhos de pesquisa mostrando isso. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Né? Eu tentei me concentrar aqui mais na parte ecológica da coisa, né? Porque não tanto na parte bioquímica, que na parte bioquímica eu acho que eu explorei bastante lá nas videoaulas, porque quando a gente acaba estudando aqui a parte ecológica também, a gente ajuda a fixar melhor o que foi estudado na outra parte. Então, fiquem à vontade, se alguém ficou com dúvida, né, se alguém tem alguma pergunta, ou se não, a gente encerra por aqui, e daí eu coloco já o questionário de fotossíntese, para quem já quiser ir respondendo, né? E essa semana eu prometo colocar as correções da primeira unidade. Tá legal, professor. Beleza, então. Tudo em cima. Então, vou encerrar. Beleza, pessoal. Vou encerrar aqui, então, a gravação. E aí, vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem me perguntar também via WhatsApp, né? Você já sabe que...